BDRs é o assunto da nossa live de hoje. Você sabe o que é BDR? Brazilian Depositary Receipts. São recibos de ações emitidos fora do Brasil e negociados aqui na Bolsa de Valores, né? aqui na Bovespa. Então, mas por que isso existia? Vamos lá, vamos por onde eu vou começar aqui. Então, tenha em mente que, eu vou até mostrar aqui para vocês, um exemplo aqui, né, se você fosse fazer uma negociação da Tesla, aqui está aqui na tela, né? Vocês estão vendo aí a tela aí com uma boletazinha de compra, né? Então vou deixar isso como base aqui para a gente falar um pouco sobre as BDRs, Brazilian Depositary Receipts, né? Então o que é BDR? Algumas pessoas confundem com ação, mas eu quero que você tenha em mente que a BDR não é a ação. Se você vai negociar uma ação aqui na Bolsa de São Paulo, né, que na Ibovespa, você vai lá comprar uma ação do Bradesco, da Vale, você vai lá e compra diretamente aquela ação que foi emitida pela empresa quando fez o IPO. Você está comprando a ação da empresa, de verdade. Agora, ações de empresas estrangeiras, no caso da Tesla, que está aqui na tela, da Apple, do Facebook, Twitter, American Airlines, ou seja, dezenas de outras empresas que são negociadas na bolsa, em bolsas fora do Brasil. Por exemplo, aonde está emitido lá as ações da Apple? Na Nasdaq. Então as ações da Apple estão emitidas na Nasdaq. E o BDR foi um instrumento que foi utilizado, né, foi criado da seguinte forma: um banco específico, ele compra as ações da Apple lá na Nasdaq, cria um recibo e negocia esse recibo aqui na Bolsa Brasileira. Sabe? Então, quando você está comprando um BDR da Apple, você não está comprando diretamente as ações da Apple. Você está comprando um recibo emitido pelo banco. Aí o banco compra as ações na Nasdaq e detém essas ações lá na custódia dele. Sabe? Então, esse recibo que a gente compra aqui no Brasil, ele tem o lastro nas ações específicas. E antigamente, né, antes dessa norma da CVM, esses recibos aqui no Brasil, eles eram passíveis de negociação apenas para investidor qualificado, né? Apenas para os investidores que é investidor qualificado? É aquele que faz ali uma prova e ele se coloca como investidor profissional, ou ele tem mais de R$1 milhão investidos no mercado financeiro. Então ele declara que tem esse 1 milhão, é comprovado, e aí ele se torna, com essa nomenclatura, né, investidor qualificado, e ele poderia comprar essas BDRs aqui no Brasil. Então ele comprava o recibo de uma ação que é emitida lá na Nasdaq, por exemplo, da Apple, Facebook, Twitter, né, Google. Agora, o que acontecia na prática? O investidor qualificado, com mais aí de R$1 milhão, ele dificilmente comprava os BDRs, por falta de liquidez, né, por não ser diretamente as ações, e sim um recibo das ações. E aí tem alguns problemas aí no meio do caminho. Então o investidor que já era qualificado, ele simplesmente abria uma conta lá no exterior, na corretora, e operava diretamente essas ações nas bolsas, né, na Nasdaq, lá na S&P, né, nas diversas bolsas americanas, europeias. Então veja que foi uma coisa criada para o investidor qualificado, mas que ele não usava. Então a liquidez era baixíssima, né, porque o investidor qualificado, ele já tem conta fora e opera fora. E aí outro contrassenso é que é o seguinte: o investidor não qualificado aqui no Brasil, com menos de R$1 milhão, ele poderia abrir uma conta numa corretora fora e com 4 mil, 5 mil dólares, mandar dinheiro para lá e fazer os seus investimentos no exterior, mesmo sem ser um investidor qualificado. Então eu sempre achei que as BDRs foi uma coisa assim muito, sabe, muito para inglês ver, assim, uma coisa que não tinha muita eficiência, né? Porque ela foi criada, só era permitida ser negociada por investidor qualificado, só que o investidor qualificado, por quê? Aí o investidor pequeno não conseguia comprar uma ação de uma empresa estrangeira para se proteger em empresas globais,
e com moeda forte em dólar. Então o pequeno investidor não poderia fazer isso com as BDRs. Mas o grande, ele já operava lá fora porque tem conta fora, e o pequeno também, ele pode abrir conta numa corretora fora e começar a investir com 2, 3, 4, 5 mil dólares, mesmo sem ser investidor qualificado. Então percebam que essas BDRs, elas existem tem muitos anos e nunca foi utilizada. Eu mesmo nunca comprei uma BDR de uma empresa, de uma ação emitida, de uma ação de uma empresa que é listada lá na Nasdaq e que esse recibo é negociado aqui na Bolsa de Valores, sabe? E além dessa distância toda, né, de ter R$1 milhão para poder negociar BDRs, ainda tinha outras coisas também, porque como eu falei aqui no início, a BDR não é a ação propriamente dita. Porque, por exemplo, as ações da Apple, do Facebook, do Twitter, da Tesla, elas são negociadas originalmente lá na Nasdaq. Então, um banco, ele compra as ações, custodia, emite um recibo, e esse recibo que é o BDR, que é negociado aqui na Bolsa Brasileira. E esse recibo, além de ser permitido ser negociado apenas para investidores que tinham mais de R$1 milhão, ele ainda tinha um lote muito grande, né? Um lote lá de 10 ações. Então ficava muito caro. Vou botar aqui na tela para vocês aqui um exemplo. Tá vendo? Isso aqui, ó, é um exemplo de BDR da Tesla, né, que tem esse código aí, ó, TSLA34 no final. Então, o BDR da Tesla tem esse código antigamente você só conseguia negociar com quantidades de 10 BDRs aqui na Bolsa de Valores. O preço unitário 2.183, então para você comprar o menor lote de Tesla aqui na Bolsa Brasileira através dos recibos, você teria que desembolsar R$28.830. Seria que ficava uma coisa inviável. Você não consegue fazer uma carteira diversificada comprando os BDRs aqui no Brasil. Seria muito mais fácil, simples você migrar com seu dinheiro lá para fora e fazer os investimentos direto numa corretora lá fora. Agora eu vou mudar aqui, ó. Agora o lote ele foi fracionado. Então percebam aqui que ele tá. Fala, Léo, vê se tá dando certo aí o que você me ensinou aqui de compartilhar a tela. Então, olha só, isso aqui é um modelozinho de uma boleta da corretora, né? Que, olha, antes você só conseguia negociar 10 ações, que daria 28.830 de Tesla, especificamente. Então, essa quantidade mínima de 10, ela foi quebrada. Então, além de ser passível de investimentos para investidores não qualificados, com menos de R$1 milhão, ainda foi quebrado esse lote para uma ação. Então, para você conseguir negociar menos de 10, você tem que ir lá no seu home broker e colocar o mesmo código TSLA34F no final. Esse F no final, ele serve para todas as ações e representa uma fração. Então, é o lote fracionado de Tesla. Então, ao invés do lote mínimo de 21 mil, você pode agora negociar com um lote mínimo de 2.183, né, que aí depende do preço da BDR. E a gente tem aqui no caso, ó, as ações da Apple, né? Antigamente o lote mínimo era 10, e aí então você precisaria de aproximadamente R$ 2.478 para comprar um lote. Agora você pode comprar um único lote, uma única ação, e colocar aí o código AAPL34F no final de fracionado, e aí você consegue negociar os lotes menores e você não precisa mais ser investidor qualificado. Sabe? Agora, uma pergunta que eu deixo: será que vale mesmo a pena você comprar BDRs na Bolsa de São Paulo? Eu faço investimentos há 30 anos, 20 anos trabalho profissionalmente no mercado financeiro, fazendo gestão de recursos, e eu confesso para vocês que eu nunca comprei um BDR, por esses motivos que eu te falei para vocês. Então vamos lá, o BDR não é ação direta, né? Um banco compra uma ação da Apple, emite um recibo e negocia aqui na Bolsa. Então, agora o banco está fazendo isso de graça, né? Você já imaginou, você sabe muito bem como é que é o sistema bancário. Na verdade, ninguém faz isso, nada de graça. Imagine um banco, se ele ia emitir um recibozinho para você poder comprar aqui as ações da Apple, do Facebook, da Tesla, de graça. Então, isso não sai de graça, né? Como é que o banco cobra por isso? Várias formas, né? Primeiro, as ações são negociadas na Bolsa de Nova York, né? Lá na Nasdaq, né? No caso das empresas de tecnologia. O banco compra as ações e emite um recibo para ser negociado aqui no Brasil. Quando vai negociar aqui, é negociado em reais.
Ou seja, nós já estamos falando de um câmbio, né? A ação foi comprada originalmente em dólar e aqui vai ser vendida em reais o BDR. Então já tem uma diferença de câmbio, né? Isso aí, Moa, não tem almoço grátis, né? Então já tem uma diferença de câmbio. Que câmbio que esse banco faz para transformar? Ele pode muito bem estar ganhando nesse câmbio também, né? Se as ações pagam dividendos, né? Você compra lá umas ações sei lá, da American Airlines, né? Que tá aí, lembrei porque tá em crise, né? As aéreas. Paga dividendos, aí você tem o BDR aqui no Brasil, né? O banco, ele retém parte dos dividendos como comissão, entende? Se a empresa não paga dividendos ou não pagou dividendos por um período, então o banco ele pode negociar a diferença de preço das ações lá do BDR com spread. Então ele pode comprar as ações lá fora, criar o recibo, fazer a conversão cambial do jeito que ele acha mais favorável e ainda tirar uma fração do dinheiro ali, né, um ágio sobre o valor das ações para você negociar aqui e para você comprar o BDR aqui na Bolsa de Valores. Então veja que, e além de tudo, você não está... Se tiver, nesse intermédio aí do banco tiver algum problema operacional, cara, eu não sei se tem uma garantia para isso, né? Porque os BDRs têm os patrocinados e não patrocinados. Qual que é a diferença? Tem empresas que têm interesse de colocar o BDR aqui, então ela contrata o banco para emitir o recibo e para ser negociado na Bolsa de Valores. Outros recibos, o banco pode fazer sem anuência da empresa. Ele simplesmente vai lá, compra as ações na Nasdaq, emite o recibo e negocia o recibo aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, será que é totalmente travado e confiável? Ou será que não pode ter nenhum risco operacional nos próximos anos que esse intermédio do banco aí possa ter algum problema? Né? O banco pode reter os dividendos por algum tempo, pode reter parte dos dividendos, pode fazer um câmbio diferente. Então, são todos elementos que vão na direção de que, cara, se você quer negociar as ações americanas, abre conta numa corretora lá fora, manda 4, 5, 10 mil dólares para começar, né? De repente com 3, 4 mil dólares você já começa a operar nas corretoras mais low cost e compra por lá, né? E talvez não seja nem interessante comprar as ações, né? Você fazer uma carteira diversificada com os ETFs, lá fora você tem ETF de tecnologia, ETF de telecom, ETF da Nasdaq como um todo. Aqui no Brasil também tem o IVVB11, que ele é o ETF do S&P 500. Então você pode comprar já o IVVB11, que já é uma carteira diversificada, que na minha opinião seria melhor do que você comprar os ETFs, os BDRs diretamente. Agora, porém, se você não quer abrir uma conta numa corretora fora, mas quer se expor a algum ganho dessas grandes empresas, né? Porque as grandes empresas americanas, elas estão lucrando décadas e vão lucrar mais ainda. Então faz todo sentido você ter essas empresas na sua carteira. Apple, Google, Facebook, Twitter, Tesla, Amazon, e muitas outras aí que estão surgindo também. Sabe? Faz todo sentido. Se você acha muito difícil para você abrir uma conta na corretora fora e mandar o seu dinheiro, cara, é uma forma de você se expor ao risco das ações americanas e ao dólar, né? Porque no fundo tem a cotação do dólar, a variação cambial entre uma ação e o BDR, mas saiba dessa diferença, que não é ação específica, né? Não é ação diretamente, e o seu dinheiro está no Brasil. Então faz todo sentido você levar parte do seu patrimônio para fora do Brasil, isso no mundo inteiro, né? Os investidores no mundo inteiro procuram diversificar não só as classes de ativos, mas também o país na qual o dinheiro está, para você se proteger do risco país. No BDR, além de tudo isso, você está com o dinheiro no Brasil. Quando você abre conta numa corretora fora, o seu dinheiro está lá fora. Então você se protege de problemas que podem acontecer aqui. Por exemplo, a Argentina. A Argentina, as pessoas tinham dólar no banco, mas a conta foi confiscada, né? A conta foi bloqueada. Você não podia sacar a mais do que uma quantidade limitada lá pelo governo. Sabe? Então, por mais que você tinha dólar e ativos dolarizados do banco, né, a Argentina bloqueou. Você não tinha acesso. Então, quando você manda para fora, você foge do risco país, né? Outra coisa interessante é que, pessoal, deixa eu só pedir para vocês aí compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Clica no aviãozinho aí, me ajude aí a aumentar a visibilidade do canal. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem
aqui lives, temos mais aí várias informações também nos stories, estou sempre postando. Aí eu conto muito com vocês, porque para esse canal crescer eu preciso da ajuda de vocês, porque vocês são a porta de entrada, vocês que já me conhecem, né, tem muito mais facilidade de divulgar isso do que eu fazer uma propaganda para uma pessoa que não me conhece. Então, conto com vocês aí, deixar o coraçãozinho e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas. Os vídeos estão salvos na timeline, então se você quiser ver os assuntos que nós conversamos semana passada e retrasada, estou recebendo muitos feedbacks positivos, então você pode ir lá visitar esses vídeos e pegar as informações, né, e aproveita para compartilhar, deixar os seus comentários, para que o canal fique realmente mais visível para outras pessoas. Então, voltando aqui ao assunto, é muito importante que você tenha dinheiro, você juntar parte do seu patrimônio também fora do Brasil, para você se proteger, né? E as BDRs te expõem aos resultados das grandes empresas, mas não elimina o risco Brasil, porque o seu dinheiro está totalmente no Brasil, sabe? Então esse é um motivo também que vale muito a pena você ter parte do seu patrimônio lá fora. Outra coisa, quem já opera na bolsa ações, sabe que a gente tem um valor aí de 20 mil reais, que se você vender com lucro até 20 mil reais dentro de um mês, você não paga imposto de renda. E inclusive eu acho muito infeliz que esse valor de 20 mil reais ele foi definido há muito tempo atrás, e nunca mais se mexeram nele. Se fossem corrigir pela inflação esse valor dos 20 mil reais mensais, hoje estaria próximo dos 80, 90 mil reais. Ou seja, você poderia vender com lucro até o limite de 90 mil reais por mês, dentro daquele mês, e não pagar imposto de renda. Sabe? Então, esse limite continua para 20 mil reais. Então, se você negocia os BDRs, você vende e tem lucro, você tem que pagar ali os 15% de imposto de renda. Sabe? Agora, a regra dos 20 mil não serve para o BDR. Agora, se você vai fazer essa negociação lá fora, na bolsa, através de uma corretora fora, na bolsa, na Nasdaq ou em outra bolsa americana, até o limite de 35 mil reais dentro do mês, você não paga imposto de renda. Então, se você compra as ações da Apple lá nos Estados Unidos, você comprou e vendeu com lucro no limite de 35 mil reais, você não paga imposto de renda. Se você compra os BDRs da Apple aqui no Brasil, qualquer valor, comprou e vendeu, teve lucro, tem que pagar imposto. Sabe? Então já estamos falando aqui de vários benefícios de você ter a sua conta fora. Você está comprando diretamente a ação, não é um recibo, você não fica exposto a esse risco de diferença de câmbio que o banco vai negociar a ação e o BDR, o banco vai reter parte dos dividendos se você comprar direto, não. E você não está exposto no risco Brasil, você está lá no risco fora do Brasil. Então, para mim, são muitas vantagens. E também a liquidez. Você pega aqui as ações de alguns BDRs no Brasil, quase não tem liquidez. Isso também expõe um pouco de risco. Lá fora, essas big techs, a liquidez é gigante. É muito... Você tem ideia? O tamanho do mercado total no Brasil é 0,8% do mercado global. Só a Apple é maior do que o PIB do Brasil. A Apple sozinha já comprava todas as ações na Bolsa de Valores. Petro, Vale, Bradesco, Itaú, Magazine Luiza, B3. Só a Apple já compraria todas as ações na Bolsa brasileira. Então, para você ver como que o mercado lá é muito maior, tem muito mais liquidez. Moacir, não é 20 mil reais de lucro. Se você comprou uma ação por 15 mil, e aí você vendeu no mês seguinte, ela se valorizava, você vendeu por 20 mil. O seu lucro foi 5. Você comprou por 15 e vendeu por 20. Então você negociou 20 mil reais. Então, se você negocia até 20 mil reais dentro do mês, você não paga o imposto sobre esses 5 mil que você ganhou. Tá? Não é 5 mil o 20 mil de lucro, é 20 mil de volume negociado. Tá? Para as ações na Bolsa Brasileira e 35 mil reais para a Bolsa lá fora, quem é brasileiro. Tá? É uma regra para brasileiro. Então, pessoal, sobre os BDRs, era isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Os BDRs estão liberados agora para qualquer pessoa comprar. Você pode ir lá no site da B3, e coloca lá BDRs. E você vai ter uma lista dos BDRs, qual que é o código do BDR, qual que é o código da Apple, do Facebook, do Twitter, da Tesla. Tem lá toda a lista de todos os BDRs emitidos.
Você pode pegar o código, vai na tua corretora, coloca o F no final de fracionado para você comprar o lote mínimo e aí você já vai estar podendo fazer a sua carteira em empresas listadas lá fora. Lembra que eu já falo há muito tempo sobre o ETF, né? Tem o SPY, o SPY, aqui dentro do Brasil tem o IVVB11, que já é ETF que copia a Bolsa Americana. Então você já estaria podendo estar exposto a essas empresas pelo ETF, que na minha forma de pensar é melhor do que você comprar as ações específicas para você não ficar com risco direcional. Então conto com vocês aí para divulgar essas informações. Segunda-feira, às 13h30, aí, estamos aqui batendo um papo. Mande aí no direct ou mande aí no comentário do vídeo depois que ficar salvo quais assuntos você queria que tivessem sido tratados aqui. Eu estou chamando um grande especialista, né, para falar um pouco de opções e de criptomoedas, então fiquem ligados aí que nos próximos dias a gente vai desmistificar um pouco sobre isso para ajudar vocês ali a fazer a sua carteira, criar renda passiva e criar a tão famosa liberdade financeira. Um excelente final de semana para vocês, muito obrigado, gratidão imensa para vocês que estão sempre aqui. Eu vejo a Cíntia, o Carlos, o Moacir, a Renata. Às vezes eu não dou um oi para vocês por conta de para ser mais dinâmica aqui o vídeo, mas sou sempre muito grato de vê-los por aqui. Então, até segunda-feira e um excelente fim de semana.